Olá, quintos anos, tudo bem? A prof vai começar a aula de hoje fazendo a correção da atividade que vocês fizeram para mim na página 177 e 178, tá? Só para a gente relembrar, né? Nós falamos um pouquinho sobre a poluição, lembra? E a poluição que nós falamos foi em todos os aspectos. Falamos um pouquinho da poluição visual, que se referia à grande quantidade de cartazes, de anúncios que existem nas cidades. Falamos um pouquinho sobre a poluição da água, né? Envolvendo até os agrotóxicos que são lançados às vezes nas culturas agrícolas e a água da chuva carrega para dentro dos mananciais. Falamos um pouquinho da poluição do solo, dos lixões. Por último, falamos da poluição atmosférica. Foi então que eu pedi para vocês fazerem as atividades da página 177 e 178. Eu vou postar também a foto para vocês no grupo das atividades, das correções, tá? Mas agora eu quero que vocês prestem atenção no que a prof vai falar. Então, o primeiro exercício eu falei para vocês fazerem com a ajuda do papai ou da mamãe, não fazer sozinho, né? E aí, eu vi que alguns até me mandaram um videozinho da execução da atividade, outros me mandaram fotos, foi bem legal, tá bom? Então, existem alguns tipos de poluição que não conseguimos ver, como alguns seres microscópicos causadores de doenças, e que estão presentes na água e nos alimentos, os gases da atmosfera, algumas partículas sólidas na superfície, etc. Porém, podemos fazer alguns experimentos que comprovam sua existência. Vamos experimentar. Então, vocês pegaram uma vela, fósforo, um prato e um guardanapo de papel. Aí, eu pedi para vocês acender a vela e passar a chama no fundo do prato por alguns segundos. Depois, pedi para você passar o guardanapo de papel no fundo do prato e verificar o que aconteceu. Aí, pede para vocês responderem as questões A, B e C. A questão A fala assim: o que aconteceu com o guardanapo do papel? Quando você limpou o fundo do prato que ficou acesa a chama lá, o guardanapo de papel ficou sujo, né? Indique o tipo de poluição envolvida no experimento. Se teve queima e liberou fumaça, a gente fala que teve poluição atmosférica, tá? E a letra C fala assim: a poluição que estava na fumaça da vela foi para o prato. E a poluição do ar vai para onde? Então a poluição do ar entra no nosso organismo através do ar que respiramos, tá? Ou ainda pode ficar acumulado sobre algumas superfícies, formando camadas de poeira, por exemplo, tá bom? Então, isso são as respostas das letras A, B e C da página 177. Depois a prof coloca a foto para vocês lá, tá bom? O exercício 2, na página 178, falava assim, ó. O lixo que não é descartado corretamente pode se acumular nas ruas das cidades. Assinale a alternativa que apresenta os tipos de poluição decorrentes do excesso de lixo. Então, o lixo pode ser carregado pela água das chuvas até os corpos d'água, poluindo-os e também pode contaminar os solos, tá? Se pode acontecer isso, a resposta correta dessa questão é a letra A, que vai falar um pouquinho da poluição do solo e da poluição da água. O exercício 3 era para vocês, por meio de um desenho, me mostrar a poluição visual. Vocês fizeram desenhos lindos, a prof adorou os desenhos de vocês, tá bom? Mas como o desenho é algo pessoal, esse aí não tem como a gente corrigir por aqui, tá bom? Agora, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês, lá na página 179, é a apostila 2, e a prof vai falar um pouquinho sobre a chuva ácida, tá? Então, a chuva ácida é mais um dos efeitos danosos ao ambiente decorrentes da Revolução Industrial. Nós já trabalhamos lá atrás a Revolução Industrial e foi o que a prof falou que quando surgiu todas as indústrias e essas indústrias começaram a gerar vários tipos de poluição, inclusive a poluição atmosférica, né? A queima de combustíveis fósseis das fábricas e dos automóveis libera para a atmosfera gases que reagem com o vapor de água, formando substâncias ácidas que retornam à superfície como gotas de chuva. A precipitação da neve e da neblina também. Então, o que a gente tem lá, ó? Na imagem que vocês têm aí. Uma indústria trabalhando e lançando fumaça
na atmosfera, certo? Quando vocês têm isso, aqui nessa fumaça tem um monte de gases tóxicos, que se combina com as gotículas de água aqui da atmosfera, e quando essas gotículas estão se condensando e formando a nuvem, ela leva junto essas substâncias ácidas. E aí, quando vem a precipitação, que vai ser a chuva, ela vai trazer essas substâncias ácidas de novo para a natureza, ou ainda em forma de neve ou neblina, tá? Então, isso é o que a gente chama de chuva ácida, quando a água da chuva carrega as substâncias ácidas que foram lançadas na atmosfera por meio da poluição, tá? Então, a chuva é naturalmente um pouco ácida em razão da presença de gás carbônico do ar, tá? Isso ela já é naturalmente. Porém, a chuva ácida é qualquer forma de precipitação atmosférica com acidez maior, recorrente do estímulo das fábricas e da queima dos combustíveis dos automóveis, tá? Então, a gente fala que a chuva ela é mais ácida graças ao efeito da poluição causada pelo homem, tá bom? Bom, geralmente a chuva ácida não cai sobre a área onde ela foi produzida. Então não é normalmente onde tem mais poluição que a chuva ácida vai cair. Por quê? O vento ele carrega as nuvens, né? Então ele carrega essas nuvens contaminadas para regiões próximas dali onde tem aquelas indústrias que lançam poluição. Então, a gente fala que a chuva ácida ela cai nas regiões próximas das regiões que produzem poluição, portanto, contamina uma grande área, não só aquele lugar que tem as usinas poluidoras, tá? Estudos apontam, por exemplo, que a poluição atmosférica gerada por uma usina termoelétrica pode estar provocando chuva ácida em vários lugares próximos aonde ela está instalada, tá? O que é termoelétrica? São usinas que produzem energia elétrica a partir da queima dos combustíveis, tá bom? Então, além da poluição causada pelo homem nas indústrias e também nos automóveis, existem outros lugares que pode ter liberação de substâncias tóxicas. A gente já falou um pouquinho lá das queimadas. Quando ocorre queimada, também libera o gás carbônico na atmosfera, que é algo ácido que quando se junta com o vapor de água das nuvens, pode provocar chuva ácida, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho das consequências dessa chuva ácida. Olha aí na página 180, vocês têm duas fotos. A foto A e a foto B. Na foto A, está mostrando para vocês que a chuva ácida prejudica o solo e danifica as plantas, podendo levá-las ao ressecamento e até à morte. Então, pode destruir grandes plantações a chuva ácida, tá? E na foto B, mostra aí para vocês que ela pode acelerar o desgaste de edificações, estátuas e outras obras de arte que ficam expostas a esse tipo de situação, tá? Então, a chuva ácida também pode provocar um aumento das doenças pulmonares e de pele, como sinusite, conjuntivite, entre outras doenças. Aquelas crianças que têm asma, as crianças que têm rinite, tá? Tudo isso pode ser acelerado pelo processo das chuvas ácidas, tá bom? Aí agora, você vai fazer para a prof as atividades da página 181. Eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer, tá? Então, primeiro, leia a tirinha. Vocês têm uma florzinha conversando com uma formiga. Aí fala assim, guarda-chuva só R$2. A florzinha fala, não preciso disso, sou uma planta e nem vai chover. Vixe, começou a chover. Não diga. Essa chuva tá diferente. Me dá um aí. Antes que tinha que pagar 2, esse, ó, agora é R$4. Por quê? Eu não previ isso. Teria economizado uma grana. A gente colhe o que planta. Então, o que tá falando aí? Agora responda as questões. Por que a planta precisou comprar um guarda-chuva?
Porque a chuva que está caindo aqui na tirinha, ó, é diferente das outras, né? A chuva que está caindo aqui na tirinha é uma chuva ácida. Então, na letra A, você vai colocar lá pra gente o quê? Que a chuva é diferente, porque é uma chuva ácida. Qual que é o principal tipo de poluição da chuva ácida? Opa, é a poluição da água, né? Por quê? Embora a gente saiba que precisa ter uma evaporação dos gases tóxicos para a atmosfera, a acidez acontece quando esses gases se misturam com a água, que vai formar as nuvens, né? Então, está envolvido na reação da formação das nuvens, da formação das chuvas, certo? Então, vocês vão colocar isso para mim na letra B, tá? E aí, a letra C fala assim: o que você acha, na sua opinião, que a formiga quis dizer com a gente colhe o que planta? A chuva é ácida porque quem que poluiu a atmosfera? Né? Então é isso que eu quero que vocês coloquem aí. Porque a gente colhe a chuva ácida porque está plantando o quê? Muita poluição. Nós estamos causando excessivas emissões de gases tóxicos, de gases poluentes na atmosfera. Então, pensem e responda bem bonitinho lá para a prof. E o exercício 2, que é um marque X, vai falar assim para vocês, ó. Os gases liberados para a atmosfera por meio da queima de combustíveis fósseis reagem com a água na forma de vapor, formando substâncias ácidas que retornam à superfície da Terra com a chuva, a neve e a neblina. Sobre a chuva ácida, assinale a alternativa. Bom, a forte acidez da chuva polui o solo e os corpos d'água e desequilibra o sistema e causa a morte de animais, de plantas e outros seres vivos. Então, sabendo disso, você vai ler todas as afirmativas e vai ver qual que combina melhor com a pergunta que está falando, tá bom? Certo? Combinado? Já já vai chegar uma outra videoaula para vocês falando um pouquinho sobre a camada de ozônio, tá bom?